Olá galera, a gente de volta. A gente vai ver agora mais outra aula de química com os seguintes conteúdos: massa atômica, massa molecular, mol, constante de Avogadro e massa molar. Esses assuntos, esses conteúdos eles estão muito interrelacionados e eles são muito importantes na aplicação dos cálculos estequiométricos. Então a gente vai aprender estes conteúdos. Bom, gente, o primeiro conceito que a gente vai ver desses conteúdos é massa atômica. Aqui eu separei, a gente vai ver isso nos outros slides, mas aqui está a caixinha dos elementos químicos. Separei apenas alguns, que serão os que a gente vai usar como exemplo. Então, nas tabelas periódicas, a gente vai ver o símbolo aqui do elemento ao meio. Acima dele vai ter o número, que é o número atômico, e abaixo do elemento, do símbolo do elemento, a gente vai ver a massa atômica. E a massa atômica, aqui, por exemplo, do carbono, 12,011, do nitrogênio 14,007, do oxigênio 15,999, e aí vai. É muito comum, e a maioria das questões, a gente vai trabalhar com esse número arredondado. A gente pode arredondar esse número aqui sem medo algum, a não ser que a questão peça para você trabalhar com o número decimal aí. Enfim, bom, como exemplo, como seria a massa atômica do carbono? A massa atômica do carbono, o símbolo de massa atômica é isso aqui, esse Ma, igual a 12U. Esse U aqui é a unidade de massa atômica, significa unidade de massa atômica. Antigamente era U, M, A, unidade de massa atômica, mas agora é só a letra U, tá ok? Então, do oxigênio, a massa atômica do oxigênio, para especificar aqui eu vou colocar o Czinho e aqui embaixo o O de oxigênio, seria 16U, porque eu estou arredondando aqui, tá ok? Então a massa atômica é essa aqui de baixo. Bom, gente, agora a gente vai ver aqui como é que calcula a massa molecular, E não é nada difícil. Bom, eu vou passar vamos ver primeiro uma molécula muito conhecida e muito fácil, H2O. Então, para calcular a massa molecular, você aqui M de H2O vai ser igual a 2. Esse 2, porque nós temos na fórmula da água 2 hidrogênios, tá ok? Vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mais esse mais, porque agora a gente vai colocar a massa do outro elemento, que nesse caso é diferente do hidrogênio, porque nós temos aqui o oxigênio. Então, quantos oxigênios a gente tem na fórmula da água? A gente tem 1 oxigênio vezes 16, arredondando aqui a massa do oxigênio, 16. Bom, na conta matemática, como o algarismo 1 ele é elemento neutro na multiplicação, você pode subentender esse número aqui e colocar só o 16, mas só em caso em que o número de elementos seja igual a 1. Então a gente vai fazer aqui, M de H2O é igual a 2 vezes 1, 2, mais 16, isso aqui vai ser igual a 18. Qual é a unidade? Bom, se a unidade de massa atômica, como eu disse anteriormente, é U, que significa unidade de massa atômica, então se a gente está somando massas atômicas, então a unidade de massa molecular também é U, tá? Unidade de massa atômica. Você pode dizer, mas eu vi ou me disseram que massa molecular vai ser em gramas por mol e tudo mais. Não, gramas por mol é quando a gente for calcular a massa molar, e a gente vai ver isso daqui a pouco. A massa molecular, na realidade, é dada, a unidade é esse U aqui, que significa unidade de massa atômica. Tá ok? Eu vou passar mais outra rapidinho.
apagar aqui. Bom, vamos para outra. C2H6. Aqui é o etano, tá ok? Aí como é que a gente calcula? A massa do etano igual. Quantos carbonos eu tenho? 2. Qual é a massa do carbono? É 12. Pronto, agora eu vou para outro elemento. Então, como eu vou para outro elemento, sinal de mais. Quantos hidrogênios eu tenho? 6. Qual é a massa do hidrogênio? É 1. Então, 2 vezes 12 igual a 24. Mais 6 vezes 1 dá 6. Isso aqui vai me dar uma massa igual a 30. Qual é a unidade? Isso, muito bem. Unidade de massa atômica. Mol. Mol, por muitas vezes, é considerado um assunto complicado, né, para a maioria dos estudantes. E eu vou tentar esclarecer, deixar o mais fácil possível, para que vocês possam dominar esse conteúdo, né, esse conceito. Bom, mol é a quantidade de matéria, certo? Então a gente, quando está trabalhando com quantidade de matéria, mol é a unidade dessa quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares. Aí o bicho parece que agora pega, né? E as pessoas, aí o que é entidades elementares? Eu coloquei aqui, ó, as entidades elementares podem ser átomos, moléculas, elétrons e outras partículas. Então você pode substituir aqui essas entidades elementares por qualquer uma dessas. Na verdade seria melhor por todas elas, mas para você compreender, substitui por uma delas, né? Por exemplo, vamos colocar átomos. É a quantidade de matéria de um sistema que contém tantos átomos quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Aí quantos átomos tem em 12 gramas de carbono 12? Bom, se eu estou falando de carbono 12, então a gente está falando de átomos de carbono 12. Em 12 gramas desse carbono, a gente vai ter quantos deste carbono? A gente vai ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. Isso aqui é a constante de Avogadro. Então, em um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são. Então, quando a gente estiver trabalhando com oxigênio, né, e nesse caso a gente vai ter 16 gramas, porque vai ser o equivalente à massa molar, aliás, à massa atômica, mas a gente vai colocar em gramas. Então, em 16 gramas de oxigênio, quantos átomos eu vou ter? Bom, eu vou ter tantos átomos, né? Serão tantos átomos quantos são os átomos contidos em 12 gramas de carbono. Então vai ser a mesma referência. Para 16 gramas de oxigênio, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos. Isso pode estar tudo muito complicado, né? Então vamos tentar esclarecer. Aí você pode estar me perguntando, ué, Rosberg, como é que 12 gramas de carbono vai ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos, vou colocar só AT, tá, gente? Átomos de carbono. E em 16 gramas, nesse caso seria carbono 12, mas a gente vai estar trabalhando com todos os elementos do jeito que eles estão na tabela, tá ok? Então aqui é o oxigênio 16, né? Bom, aí oxigênio. Aí como é que 16 gramas? Você está me dizendo que 16 gramas, Rosberg, também tem 6,022 vezes 10 a 23 AT de oxigênio. Como é que eu tenho massas diferentes e dá valores de átomos iguais? Não é? Era para o oxigênio ter mais átomos, então, se ele tem mais massa. Não, gente, não é assim. Um exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Digamos que esse morango está bem pesadinho, 20 gramas. A maçã aqui pesa 100 gramas e o abacaxi 800 gramas. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Se eu quiser comprar uma dúzia de morango, né? Eu vou comprar 12 morangos.
E se eu quiser comprar uma dúzia de maçãs? Eu vou ter 12 maçãs. E de abacaxi, a mesma coisa. Só que a pergunta que eu faço agora, e vocês serão bem capazes de me responder, é: uma dúzia de morangos tem a mesma massa de uma dúzia de maçã? E uma dúzia de maçã tem a mesma massa de uma dúzia de abacaxi? Obviamente que não. Então, só para fazer o cálculo, aqui eu vou ter 240 gramas, né, em uma dúzia de morango. A gente vai ter 240 gramas de morango. Aqui 1.200 gramas de maçã. E aqui vai ser 9.600 gramas de abacaxi, né? Veja, quantos de cada fruta eu tenho? 12. Tenho 12 morangos, 12 maçãs, 12 abacaxis. Mas e as massas? Elas são realmente diferentes, não é? Então, uma dúzia de abacaxi tem mais massa, mas a quantidade é a mesma, não é? Tudo uma dúzia. Então, 6,022 vezes 10 a 23, não é? Seria como se fosse a dúzia. Não importa o elemento que a gente pegue, não é? Se fosse nitrogênio, que tem massa atômica 14, aí a gente coloca aqui 14 gramas de nitrogênio. Quantos átomos seriam? Seriam 6,022 vezes 10 a 23, não é? Porque seria como se fosse a dúzia. Eu vou ter 12, 12, 12, mas as massas são diferentes. Então eu tenho 6,022, 6,022, 6,022, mas as massas também são diferentes, tá ok? E outra, 1 mol, tá? Acho que já deu para sacar isso aí. 1 mol é igual a constante de Avogadro, tá ok? Vezes 10 a 23. Só que entidades elementares. Porque nesse caso eu coloquei átomos, mas poderia ser elétrons, né? Poderia ser moléculas. Então, 1 mol de elétrons, 1 mol de elétrons tem quantos elétrons? Vai ter 6,022 vezes 10 a 23. Porque uma dúzia de morango, né, tem quantos morangos? 12 morangos. Uma dúzia de maçã tem quantas maçãs? 12 maçãs. Então, 1 mol é igual a isso. Se eu estiver falando de 1 mol de átomos de carbono, então, em 1 mol, quantos átomos de carbono existe? 6,022 vezes 10 a 23. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, tá ok? Qualquer coisa vocês postam aí, que eu posso de repente fazer uma revisão ou enfatizar, tentando explicar melhor. Estamos quase finalizando, vamos ver agora a massa molar, que é bem simples. Vamos pegar o carbono, né? A gente tem usado ele bastante como exemplo. Então, o carbono... Perdão aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Então a massa atômica, tá? Não massa molar, mas eu vou falar da massa molar aqui. A massa atômica do carbono, quanto é? Isso, muito bem, tá faltando uma coisa aqui. Letra U, isso, unidade de massa atômica. A massa molar, a gente vai... Vamos colocar um Mzão aqui. Massa molar do carbono é igual a 12. Aí esse U eu vou substituir por grama, né? Grama por mol. O que isso significa? Que em 12 gramas de carbono eu tenho 1 mol. Então, quando a gente relaciona com o número de Avogadro, eu posso dizer que 12 gramas de carbono tem quantos átomos de carbono? Bom, se 12 gramas é igual a 1 mol, isso aqui é igual a 6,022 vezes 10 a 23 AT, né, estou abreviando aqui, de carbono. Então, eu posso colocar direto que 12 gramas de carbono
é igual àquele número ali, 6,22. Vou colocar uma reticência aqui, mas é esse número aqui, tá? Esse número gigantesco aí. Se a gente estivesse trabalhando com oxigênio, né? Ou com, vamos ver outro, com flúor, 18,998. Então a gente arredonda para 19. A massa atômica do flúor seria 19U. Então, a massa molar do flúor é 19 gramas por mol. Deixa eu apagar aqui. Isso significa dizer que em 12... Aliás, perdão. Isso significa dizer que em 19 gramas de flúor eu vou ter 1 mol de flúor. Não é? Eu não posso dizer que em 19 gramas de flúor eu vou ter 1 mol de oxigênio, porque eu estou só pegando gramas de flúor. Então 19 gramas de flúor, 1 mol de flúor. E 19 gramas de flúor tem quantos átomos de flúor, por exemplo? Vai ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos de flúor. Muito bem, vocês estão espertos, né? Estão sabendo tudo aí. Isso aqui, né? Aí como é que eu calculo a massa molar de uma molécula? Vamos colocar a nossa famosa água aqui, ó, H2O. Então, H, a gente já sabia, vou colocar aqui, que a massa molecular da água era 18U. Então, isso aqui, massa molar dessa molécula é 18 gramas por mol. Então, em 18 gramas, gente, ó, eu vou ter 18 gramas de quem? De água. Eu vou ter 1 mol. De quê? De água. E quantas moléculas eu vou ter em 1 mol de água? Eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá ok? Se eu estiver trabalhando com outra molécula, gás carbônico, então aí eu vou ter a formulazinha do gás carbônico, que é CO2. Aí quando eu for calcular aqui é 12 mais 16. Estou calculando rápido, né? Só para vocês ficarem sabendo. Mas aí aqui 12, 2 vezes 16 dá 32, 44. 44 gramas por mol. Tá ok? Então 44 gramas. Em 44 gramas eu vou ter 1 mol de gás carbônico. E quantas moléculas de gás carbônico eu vou ter? Eu vou ter 6,022 moléculas de gás carbônico. Então, galera, é só isso. Eu espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida posta aí embaixo, né? E um grande abraço e até a próxima.